Nessa noite nós vamos meditar na última mensagem dessa série de mensagens que nós focamos no mês de agosto nos cultos da noite, que é a igreja que queremos ser, ou como disse o Guilherme, nosso seminarista, a igreja que devemos ser. E nessa noite nós vamos então, eu convido você para que juntamente comigo abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 3. Nós faremos a leitura do verso 14 ao verso 22. Apocalipse capítulo 3, do verso 14 ao verso 22. Assim nos diz a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Senhor, estamos diante da Tua palavra e pedimos nessa hora que haja entendimento, que o Teu Espírito Santo ilumine os nossos pensamentos, para que nós que estamos aqui cultuando ao Senhor, os que cultuam conosco pela internet, sejamos todos nós iluminados, ó Deus, e entendamos a Tua palavra, que sejamos edificados para a glória, para a honra, para o louvor de Cristo Jesus. Essa oração nós fazemos, portanto, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Essa carta direcionada à igreja em Laodiceia é a última carta das 7 igrejas, as quais o próprio Senhor enviou uma palavra de exortação, um convite ao arrependimento, um chamado para a santidade, para a pureza, para o renovo, para o avivamento, para o zelo, para o temor, para que em meio aos desafios, em meio às perseguições, aquele povo não viesse a esmorecer, para que a comunidade de fé nessas igrejas, naquela cidade, espalhados ali na região da Ásia, pudesse manter o seu compromisso firmado, apesar das perseguições, de tudo aquilo que as igrejas estavam enfrentando naqueles dias. Mas também podemos olhar para a nossa vida, porque as cartas, ou especificamente hoje, essa carta também fala conosco, porque o Senhor também deseja que eu e você entremos por este caminho, o caminho da renovação, o caminho da santificação, o caminho do arrependimento, e não nos deixemos levar
pelos dias em que nós vivemos, onde existem muitas distrações, tantos os perigos que nos cercam, que tentam nos afastar do caminho da verdade, mas que o nosso coração esteja centrado na palavra de Deus. Essa cidade, Laodiceia, era uma cidade rica, próspera. Era conhecida pela sua indústria têxtil, pelo avanço na medicina. Alguns historiadores mencionam um certo colírio que naqueles dias era famoso e era conhecido naquele tempo. Era uma espécie de pó em que as pessoas se utilizavam para curar enfermidades e principalmente colocar nos olhos. Mas aquela igreja localizada naquele lugar está recebendo essa palavra, essa repreensão do Senhor, porque aquela igreja se considerava, naqueles dias, autossuficiente. Certamente, no meio do povo de Deus, ali naquele lugar, existiam empresários ou pessoas dotadas de bens materiais ou riquezas. Aliás, na cidade de Laodiceia também era conhecida porque haviam ali os banqueiros, os bancos e as transações que ali aconteciam. Tornava aquela cidade um lugar movimentado. E é neste contexto que o Senhor envia uma palavra para que houvesse naquele momento da história um despertar. E o Senhor continua a falar conosco para que eu e você também sejamos renovados em nossa fé, em nosso zelo, para que possamos servi-lo todos os dias da nossa vida até que Ele venha nos buscar. Você está preparado para o retorno do Senhor? Coisas estranhas estão acontecendo, essa fumaça. Nós acordamos, no meio da noite eu me levantei achando que tinha alguma coisa pegando fogo na minha casa. Abri todos os cômodos e saí olhando, preocupado. Quando o dia amanheceu, a cidade e o Distrito Federal tomado por uma fumaça. Até agora eu procurei ler algumas reportagens, não entendi de onde está vindo, qual é o lugar que houve esse incêndio, essa queimada, enfim. Essas são situações que nos trazem desconforto. Mas Jesus nos disse e já nos alertou que no mundo nós teríamos aflições, temores, seríamos nós ameaçados por tantas coisas, pandemias que experimentamos e ainda nos assolam, nos amedrontam, e por isso a nossa fé não deve estar firmada nos acontecimentos, nas más notícias, mas está firmado na palavra. A primeira coisa que nós aprendemos e podemos extrair, portanto, dessa passagem do capítulo 3, especificamente a partir do verso 14, nós precisamos reconhecer a nossa condição espiritual. Você precisa reconhecer a sua condição espiritual. O verso 15, nós encontramos assim: conheço as obras que você realiza. Não está aí na sua Bíblia? Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio, nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Aqui o Senhor traz uma palavra que precisa servir para nós como um pedido, um conselho de vigilância. Porque Ele está dizendo àquela igreja: eu conheço as obras que vocês realizam, porque Ele sabe de todas as coisas. O Senhor é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Não há nada que eu e você possamos fazer que fique escondido, oculto dos olhos do Senhor. Ele conhece as nossas obras, Ele conhece as intenções do nosso coração, e Ele está dizendo para aquela comunidade: eu conheço as obras que vocês praticam. E por conhecer aquela igreja e por nos conhecer, o Senhor deseja que eu e você possamos
viver em obediência e tremer diante da sua presença. Quando ele fala aqui no verso 15, conheço as obras que você realiza, acompanhe comigo, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Encontramos nos livros, encontramos alguns historiadores também que relatam naquele tempo, provavelmente seja isso, acredito que sim, que essa menção, porque fazia parte do contexto daquela cidade, era algo natural para ele saber, porque as águas minerais que chegavam àquela cidade, elas vinham em um aqueduto, e quando chegavam ali, que vinham de águas termais, elas chegavam morna. E alguém até relata que talvez a quantidade de minerais que era encontrada naquela água, quando algumas pessoas tomavam daquela água, gerava náusea em algumas pessoas, e por isso o Senhor, ele faz menção a respeito disso. Estou a ponto de vomitá-lo, ou seja, as pessoas sabiam que a reação daquela água para algumas que tomavam e bebiam daquelas águas poderia fazer mal. Então ele está dizendo: olha, você sabe muito bem o que eu estou falando, é da realidade de vocês. Mas o que na verdade Jesus está deixando claro é que ele rejeita uma fé morna, ele rejeita uma fé que não seja viva, que não seja operosa, alguém que não decidiu ou não se posicionou no caminho da fé. Não podemos ser, como diz a palavra de Deus, como as ondas, que ora vão para um lado e ora vão para o outro. Nós precisamos ter firmeza. Firmeza de vida, firmeza de propósito, saber a quem nós temos servido, a quem nós estamos honrando com a nossa vida, com as nossas atitudes, com o nosso coração, quando nós cantamos ao Senhor. E por isso, essa mornidão espiritual representa um estado que a igreja se encontrava em sua fé, falida, fracassada. E Jesus está dizendo: eu conheço as suas obras. O Senhor está olhando para cada um de nós nessa noite, o Senhor está olhando para você. E qual é a fé que Ele vê nessa noite? Qual é o compromisso, qual é o grau de confiança, de temor, de santidade que eu e você podemos apresentar hoje diante do Senhor? A pior coisa é quando alguém diz: eu estou na média. Está na média nos estudos, uma avaliação, ok. Apesar de que os pais esperam sempre uma nota maior, não é verdade? Meu filho ficar na média, não é coisa boa. E Deus sabe que uma vida medíocre na vida espiritual já é o início de um esfriamento, de um retrocesso, onde não existe mais intimidade, onde não existe mais profundidade. O Senhor deseja que eu e você sejamos, espiritualmente falando, acima da média, para que possamos honrá-lo com a nossa vida. Não podemos nos contentar em ser quem nós somos. Não podemos nos contentar com a nossa espiritualidade ou a sua espiritualidade. Quem sabe nessa noite você se encontra assim: pastor, é verdade, eu estou com a minha fé está morna, meu coração está vazio. E essa noite é um convite, portanto, para que eu e você possamos fazer uma autoanálise da nossa vida. Como diz Davi no Salmo 139, Senhor, olha para mim, sonda-me, conhece-me, vê se há em mim algum caminho mau. Mas eu te peço que o Senhor me guie pelo caminho da verdade e da justiça. Que possamos reconhecer qual é o nosso estado, qual é
a posição que nós nos encontramos diante do Senhor. Mas o desejo de Cristo, que possamos ter uma fé viva. Fale comigo, eu preciso ter uma fé viva. Viva. Que seja vista, que seja percebida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda nós podemos aprender e extrair dessa carta enviada à igreja de Laodiceia, o segundo princípio sobre a riqueza espiritual não perde o valor. A riqueza espiritual não perde o valor. E quando nós vemos aí o verso 18, veja comigo o verso 18. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. É interessante que o Senhor repreende de uma forma tão dura essa igreja em Laodiceia, porque aqui no verso 17 ele diz assim: você diz. Não era o Senhor quem estava dizendo, era o sentimento daquela igreja. E olha como eles estavam se sentindo. Você diz, verso 17: sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. E o que Jesus declara? Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aquilo que hoje nós consideramos de algum valor, um dia ele vai passar. O seu smartphone pode ser o de última geração, que você pagou um alto preço. Daqui a pouco para você não está valendo mais nada, pastor, eu preciso de outro. As coisas que nós compramos, as roupas que nós vestimos, que hoje tanto desejamos e amanhã não fazem diferença, nós acabamos abandonamos as roupas no guarda-roupa ou doamos para outras pessoas, porque para nós já não faz sentido algum. E assim são as coisas, os bens materiais, tudo aquilo que perece, vai ficar. E Jesus está chamando a atenção dessa comunidade justamente para essa realidade. Vocês estão dizendo, somos ricos. Mas para entrar no reino de Deus, quem é que disse que só ter uma quantidade boa de riqueza garante a entrada no reino de Deus? Você diz, eu estou bem, mas o fato de estarmos bem não significa que eu e você estejamos no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que agrada o coração de Deus. Porque pode ser que nós estejamos desfrutando a nossa vida, ou como eu gosto de dizer para a juventude, os nossos pecados de estimação. Acostumamos com a nossa realidade, com a nossa decadência espiritual, e podemos declarar, Senhor, eu estou muito bem. Mas será que porventura não seja essas as palavras que eu e você também? Se o Senhor estivesse aqui, visivelmente, andando aqui no nosso meio, Ele está no seu espírito, está presente no nosso lugar, mas se Ele pudesse agora aparecer para que os seus olhos carnais pudessem contemplar, e eu e você ouvíssemos da boca de Jesus dizendo: mas você é infeliz, pobre, cego e nu. As palavras do Senhor. O Senhor, portanto, repreendeu duramente esta igreja para que eles pudessem repensar a vida. E aqui João, ele fala que sobre 3 coisas que tinham um significado para aquele povo. Ele fala sobre o ouro refinado, sobre as roupas brancas e sobre o colírio. O ouro refinado, pensando ali no metal que é provado pelo fogo para se tornar puro, e ele nos faz pensar então na nossa fé sendo refinada.
nos chamando a atenção também para as provações duras que eu e você enfrentamos, que também nos refina, que nos molda, que nos fortalece. Por isso ele recomenda que aquela igreja pudesse comprar o ouro refinado, mas ele também diz, olha, compre também as roupas brancas. Roupas brancas. Como eu disse na introdução, a cidade era conhecida porque havia ali indústrias na área têxtil, e agora ele chama a atenção para essa realidade que não é sobre aquilo que aquelas pessoas poderiam colocar sobre o corpo, uma vestimenta, mas chamando a cada um e a nós nessa noite que possamos nos despir daquilo que não convém, daquilo que não edifica, daquilo que não é louvável, e nos revestirmos dessa roupa, dessa vestimenta branca, lavada, purificada pelo sangue do Cordeiro. Compre de mim ouro refinado, compre roupa ou vestes brancas. O desejo de Jesus, conforme essa palavra, é que a vergonha, a nudez daquele povo fosse coberta. Ele é um Deus gracioso, Ele é um Deus misericordioso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas não têm fim. São novas a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, Senhor. Ele deseja cobrir a nossa vergonha. Lembra lá no jardim do Éden, quando o Senhor procura Adão, Adão, onde estás? E começa o diálogo, o Senhor, Adão, Eva, e eles acusam um ao outro, depois eles acusam a serpente, o Senhor vem e coloca sobre eles a pele de um animal. Porque naquele momento o Senhor estava cobrindo aquele casal, representando, olha, vocês mereciam a morte, mas eu cubro vocês com a minha graça. Já apontando para aquele que morreria, para Cristo que viria, e sim através da sua morte, eu e você seríamos purificados de todo o pecado, de toda a injustiça. Ele nos cobre. E era o desejo do Senhor cobrir também aquele povo para que a altivez, o orgulho, esse senso de autoconfiança pudesse desaparecer, dando lugar à humildade e a um coração quebrantado. Precisamos ter um coração quebrantado diante do Senhor. Mas ele fala também, compre colírio. Como eu disse, a cidade era conhecida na área medicinal, o avanço que eles tinham, principalmente por essa medicação. Mas o que Jesus está chamando a atenção é para que aquela igreja pudesse abrir os olhos espirituais. Não é assim que ele diz aí, quando nós vemos, olha, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. E quando nós estamos diante de Deus, e quando nós abrimos os nossos olhos, quando nós abrimos os nossos olhos da fé, e olhamos com sinceridade para nós vamos ver que nós somos pequenos, miseráveis, limitados, e como nós carecemos da glória de Deus, da graça de Deus. Que o Senhor nos conceda essa noite, a cada um de nós, essa oportunidade, eu e você abrimos os nossos olhos, você jovem, você adolescente, olhar para a sua vida, você adulto, nós repensarmos a nossa conduta, os nossos comportamentos, o nosso lugar no mundo, que sejamos como a luz em meio à escuridão, e que possamos avançar glorificando o nome de Cristo. E essa é a igreja que eu e você devemos ser, uma igreja que avança, uma igreja que marcha com ousadia, uma igreja que valorize não as coisas materiais, mas aquilo que é eterno, aquilo que não é perecível. Levantemos os nossos olhos e contemplemos as coisas grandiosas e maravilhosas que o Senhor tem feito, e tem nos concedido e tem nos dado. Louvado seja o nome do Senhor.
Abra, Senhor, que seja essa a nossa oração, os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da Tua palavra, as maravilhas da Tua lei, da Tua criação. E essa era então a recomendação do Senhor Jesus. E Ele diz no verso 19: eu repreendo e disciplino aquele que amo. Como o Pai repreende e disciplina o seu Filho, o Senhor também, como Pai, Ele nos disciplina e Ele nos permite atravessar por momentos difíceis em nossa vida. E Ele diz aí, portanto, seja zeloso, arrependa-se. Mudar a mente, o coração, um novo propósito, um novo cântico nos lábios que glorifiquem e exaltem o nome do Senhor. Mas Ele diz também, no verso 20, um versículo tão conhecido por todos nós, e aqui nós aprendemos que nós precisamos restaurar a nossa comunhão, e quem sabe nessa noite você precisa restaurar a sua comunhão com o Senhor. Pode ser que a sua comunhão foi quebrada por alguma situação, algum pecado, frieza espiritual, e olha o que o Senhor Jesus nos diz aqui na palavra, no verso 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O fato de Jesus bater a porta, e lembremos que Ele está batendo a porta para uma igreja que já o conhecia. O chamado, portanto, de Cristo é para uma vigilância de que não sejamos eu e você dominados pela religiosidade que nos torna cegos, cauteriza a nossa mente, endurece o nosso coração, porque Jesus está dizendo para aquela igreja, para o seu povo: eu estou à porta, eu estou batendo, ou seja, vocês me colocaram para o lado de fora. O que Jesus estava desejando é para que eles abrissem a porta. O desejo do Senhor, quando é mencionado aqui, e eu cearei, porque a ceia traz a ideia de uma comunhão, a ceia traz a ideia de intimidade, de proximidade, e Ele está dizendo: eu quero voltar a me relacionar, eu quero voltar a ter um lugar de honra na vida de vocês, eu quero me assentar, eu quero profundidade, eu quero relacionamento. Eis que estou à porta e bato, e certamente nessa noite o Senhor está aqui no nosso meio, por meio do seu Espírito Santo, a falar com cada um de nós. Ele está batendo a porta do seu coração, do meu coração, nos convidando ao avivamento, nos convidando à vida de intimidade e profundidade com Ele. Me recordo o pastor Billy Graham contando uma história em um dos seus livros, se não me engano, o Espírito Santo. Ele diz que o chefe de uma tribo saiu para fazer uma longa viagem. Aquele chefe, depois de descer quilômetros e quilômetros de uma montanha e andar por muitas horas e muitos dias, chegou diante do oceano. E o chefe da tribo dizia que era as grandes águas. E ele colocou o seu pé dentro daquele oceano e ele pensou: eu preciso levar, porque o meu povo precisa também conhecer sobre as grandes águas. E depois de se banhar durante algum tempo, aquele homem, ele encontra um pote, ele coloca um pouco daquela água e continua a sua viagem. Cuidadoso, porque ali naquela água continha uma porção do grande oceano, das grandes águas. Tempos depois ele retorna, ele sobe a colina e ele convoca todo o seu povo e ele coloca no chão da aldeia aquele pote e ele aponta dizendo: vejam, eu encontrei as grandes águas.
Eu encontrei o oceano. E o pastor Billy Graham diz então no seu livro que aquelas pessoas vêm curiosamente olhando para dentro daquele pote para conhecer. Algumas pessoas tocavam na água, algumas pessoas colocavam o dedo na água, colocavam o dedo na boca, para ter a sua experiência. Mas Billy Graham finaliza dizendo: mas a experiência que eles tiveram não foi a mesma experiência que aquele homem, o cacique da tribo, experimentou, porque ele teve o privilégio de mergulhar naquelas águas, enquanto o seu povo se contentava alegremente com uma porção que lhes era apresentado. Eu fiquei refletindo depois, será que nós, ou você, não tem se contentado apenas com aquilo que estão lhe apresentando? O convite do Senhor é que eu e você possamos descer na nossa vida, na nossa colina, e nós tenhamos essa experiência de eu e você mergulharmos nas águas profundas de Deus, para que eu e você possamos conhecê-lo como Ele realmente é. Você quer mais de Deus? Ele está dizendo no verso 20: estou à porta, eu quero entrar, eu quero me assentar, eu quero cear. É um convite, portanto, à intimidade. E por fim ele diz: ao vencedor darei o direito de se assentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui ele faz a promessa ao vencedor: aqueles que vencerem se assentarão, aqueles que vencerem usufruirão do seu reino. Aqueles que vencerem irão gozar para a eternidade, toda a eternidade, da presença gloriosa de Jesus, o Cordeiro de Deus. E aqui Jesus então está apontando para uma promessa, e ele usa esse símbolo da vitória, para que nós possamos entender que nós estamos em uma jornada que nos leva para uma recompensa eterna, uma recompensa que não pode ser vista ou percebida, mas que é real, cheio de glória. A presença do Senhor é glorioso, é majestoso, e Ele nos convida a essa realidade. Um dia tudo isso passará, tudo aquilo que a matéria perecerá, estaremos diante do Rei da Glória, estaremos diante do seu trono. Será que você será um vencedor, que será convidado a entrar no seu reino? Ou será que, porventura, ele poderá dizer: eu não conheço você? Porque conhecer traz a ideia de intimidade. Eu não tenho intimidade com você. E vida eterna é essa. Vida eterna é isso: que conheçam a Ti. Então, quando nós falamos, eu vou para o céu quando morrer, eu tenho a vida eterna, eu tenho certeza da minha salvação, nós estamos declarando que nós temos intimidade. Eu conheço a Cristo profundamente. Mas a verdade é que Ele nos convida, independentemente da posição em que você se encontra na sua caminhada cristã. Quem sabe você está distante desse lugar, dessa mesa, e você nessa noite está pensando e repensando a sua vida. Eu preciso me aproximar, eu preciso me abrir a Cristo, eu preciso me render ao Senhor da glória. E portanto Ele está dizendo aqui: ao vencedor darei o direito de assentar comigo no meu trono, e assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. É uma garantia de uma vitória, uma promessa para todos aqueles
que caminharem, aqueles que participarem dessa maratona rumo à Nova Canaã. Passaremos por provas diversas, tempos difíceis, ventos fortes soprarão e têm soprado contra nós. Mas aqueles que perseverarem poderão desfrutar da presença gloriosa e eterna do nosso Senhor. Portanto, que assim o Senhor nos abençoe e que essa palavra possa crescer e florescer em nosso coração, nos levando a um comprometimento maior, nos levando a um temor, nos levando a uma riqueza espiritual. Amém, meus irmãos? Que sejamos ricos espiritualmente falando, para que assim possamos agradar o coração de Deus, que possamos ter a oportunidade de reinar com Ele para todo o sempre. Que o Senhor assim nos abençoe nessa noite. Amém.